Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para você sobre a escala de consciência do Dr. David Hawkins. Dr. David Hawkins é um médico cientista que ele quantificou, ele separou a nossa consciência como se fosse em níveis, todos eles baseados nas emoções. Como que ele conseguiu fazer essa pesquisa? Ele fez essa pesquisa de forma muito minuciosa, através da cinesiologia, que é uma técnica, um método que nós utilizamos através da força muscular. Nós conseguimos entrar, acessar no campo da consciência e conseguimos identificar algumas informações que nós precisamos colher. Por exemplo, no consultório, nós conseguimos identificar através da cinesiologia um órgão que está fragilizado, um sistema, uma crença limitante que pode estar impedindo de você viver o seu melhor. Ele usou a cinesiologia para quantificar, para mensurar os níveis de consciência. O nível de consciência ele vai variar de acordo com as nossas emoções também, ou seja, aquela emoção que é mais predominante em você e em mim vai nos direcionar que nível de consciência eu estou vivendo, que nível de consciência você está vivendo. Esse nível de consciência é muito legal, porque para uma autoavaliação e também para nosso incentivo para o aprendizado e para o melhor, tá bom? Então ele dividiu essa escala como o nível de consciência mais baixo está no nível 20, que seria compatível ao sentimento de vergonha, ou seja, a emoção vergonha, ela é o pior nível de consciência, tá? É quando você tá com o nível de consciência mais baixo. Depois vem a culpa, que é o nível de consciência 30. Depois da culpa vem a apatia, que é o nível de consciência 50. Esses três níveis são níveis muito baixos. Quando as pessoas estão vibrando nesses três níveis, é muito comum, não é de se surpreender que essa pessoa esteja numa depressão profunda, numa falta, né, de energia para viver. E nesses casos aqui, muitas vezes a pessoa pensa até em acabar com a própria vida. Nessas frequências mantidas, a pessoa tem um processo de eliminação. Depois, no decorrer dos vídeos, eu vou explicando um pouco mais, tá? Depois vem a tristeza, que é um nível de consciência 75. Depois vem a frequência do medo. A frequência do medo é um nível de consciência 100. Muitas pessoas vivem nesse nível de consciência, que no nível de consciência medo vem aquele sentimento do quê? De ansiedade. Muitas pessoas estão ansiosas, né? Então, é nesse nível aqui do medo, que é nível de consciência 100, que é muito baixo, que as pessoas que vivem com ansiedade, que sofrem de crise de ansiedade, geralmente estão. Depois vem o desejo, que é 125, que também é uma emoção, um nível de consciência ainda muito baixo, para você conseguir criar alguma coisa boa na sua vida. Depois vem raiva, que é 150. Por que a raiva é acima do desejo, do medo e da tristeza? Porque na raiva você tem um pouco mais, você é impulsionado pela raiva, você tem um movimento para agir, mas não é um nível de consciência legal, tá bom? Não que a raiva não tenha que ser expressa, a raiva tem que ser expressa sim, mas o nível de consciência é como se fosse, o teu nível fosse normalmente nesse 150, que é muito baixo, é como se você vivesse a raiva dia a dia. Aí depois vem o 175, que é o orgulho, tá? Não é aquele orgulho, eu tenho orgulho de ser quem eu sou, eu tenho orgulho da prova que eu consegui passar, eu tenho orgulho do meu filho. Não, é um orgulho de soberbo, um orgulho de superioridade, é um orgulho, aquele sentimento que não é legal. Depois do orgulho, vem a coragem. A coragem já é o nível 200. Só para vocês terem ideia, o nível 200 é a média mundial. É como se fosse assim, mundialmente, né? Quando eles fizeram a média, eles viram que é esse nível aqui de 200. E, de acordo com isso, tem um dado muito importante. A média é 200, mas uma pessoa que tem um nível de consciência muito elevado, por exemplo, de paz, de amor, ela tem o poder de
equilibrar, de calibragem, de ajuda a equilibrar as pessoas que estão no nível de consciência mais baixo, que são milhares de pessoas. Então, não quer dizer que a média é que todo mundo tem 200, não. Tem muitas pessoas que são muito abaixo. A maioria, depois eu vou informar para vocês no decorrer dos vídeos, a maioria é muito abaixo disso. Então, é como se fosse assim, os que estão lá em cima, que são poucos, ajudam a calibrar os que estão lá embaixo. Mas isso é uma informação muito importante. Quando você vive com uma consciência mais elevada, você já está ajudando o planeta sem mesmo você fazer um esforço para isso. Você vive a sua consciência com nível elevado, vive o seu melhor, fazendo tudo que é de bom para você, né, e para a sua vida, e só de você viver com uma consciência de nível elevado, você já tem a capacidade de ajudar, de puxar energeticamente milhares de pessoas, tá? Então, depois dessa coragem, vem a neutralidade, que é um nível de consciência 250. Quando você está nesse nível de consciência neutralidade e coragem, é como se você nem construísse nem destruísse, você fica onde está. Depois vem a disposição, que é o nível de consciência 310. Aqui você já está no nível de expansão, já é um nível de consciência muito bom. Com esse nível de consciência você já consegue ir criando, sua vida é muito mais fluida, tá? Depois vem a aceitação, que é 350, ou seja, o simples fato de você aceitar o que está acontecendo na sua vida e de você utilizar a situação como um aprendizado, como algo, aquela pergunta que eu sempre falo, que eu não canso de falar, que é: o que eu posso aprender com essa situação? Qual o próximo passo? Encara a vida como uma grande universidade e as situações vão vir. Agora, olha a diferença de quando eu aceito uma situação, que é 350, ou quando eu fico lá no medo, na raiva, na vergonha, na culpa. A culpa tem 30 de nível de consciência. Olha a diferença, 30 para 350. É absurda a diferença. Nessa culpa, você só se destrói, seu corpo, suas células, suas moléculas, sua saúde vai para o ralo, tanto física, emocional e espiritual. Agora, 350, então, sabedoria. Vamos aceitar as situações. Aquilo que a gente não pode mudar, aceita e se pergunta: o que eu posso fazer a partir de agora? Qual o próximo passo? Eu estou aberto e receptivo a viver o meu melhor. Qual o próximo passo? Depois da aceitação vem a razão, que o nível de consciência é 400, ou seja, depois que você aceitou, que você sai do nível da aceitação, você vai para o nível da razão. Nesse nível da razão, tem muitos cientistas que estão nesse nível da razão aqui, tá? Que você entende as coisas, você está no nível de entendimento. Mas depois da razão vem o amor, que é 500. Muitas pessoas que chegam nesse nível da razão, eles têm uma dificuldade muito grande, principalmente se forem cientistas, para ir para a frequência do amor. Por quê? David Hawkins relata que é uma linha assim, um pontinho, vamos supor, às vezes a pessoa chega em 499, mas não consegue chegar nessa frequência do amor. Por quê? Porque a razão é aquela coisa que eu precisa ser provado, eu preciso ver para crer. Então, existem coisas que nos limitam, que nos prendem e a gente nem percebe, tá? Então, o nível da razão para o amor um é 400, a razão, o amor é 500. Lembrando que as pessoas que vibram, que têm a consciência no nível de 500 ou no nível de 400, essas pessoas já são muito, nós podemos falar assim, muito evoluídas, muito evoluídas mesmo. Seu nível de consciência lá em cima, são pouquíssimas pessoas. E para a gente sair de um nível para o outro, é muito aprendizado, é muito autoconhecimento, muita foco e determinação no quê? No crescimento mesmo, no equilíbrio corpo, mente e espírito. É muito mais do que conhecimentos teóricos, é a nossa evolução como ser, como consciência aqui nesse planeta. Depois do amor vem o amor incondicional, que o nível é 540, né? Que é como se... É o amor com alegria, vamos falar assim? É o amor incondicional, é aquele que eu amo sem querer nada em troca. Depois do amor incondicional vem a paz,
que é 600. E depois da paz vem a iluminação, que é de 600 a 1000, que aqui só Jesus, Buda, enfim, seres mesmo de luz. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para você ter um entendimento do quanto as nossas emoções influenciam no nosso nível de consciência. Que nível de consciência você está? Nos próximos vídeos eu falarei um pouco de cada um para que você cada vez mais assuma o seu poder interno, que cada vez mais você tome consciência e veja o quanto é importante nós nos libertarmos daquilo que está nos prendendo para vivermos o nosso melhor, para vivermos uma vida com um nível de consciência muito maior. E como deu para você perceber, você viu que quanto maior o nível de consciência, maior a nossa liberdade. Um grande beijo e tenha uma ótima semana. Fica com Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo. Um grande beijo.